Essa é a pergunta que não quer calar. Por que uma pessoa venderia uma propriedade com um desconto muito grande para um wholesaler, no lugar de contratar um corretor de imóveis para que ele vendesse aquela propriedade pelo preço que ela vale do jeito que está no mercado? Eu recebi muito essa pergunta e muita gente que está iniciando no mercado de investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos para fazer wholesale de imóveis. Quando eu falo que você consegue pegar uma propriedade com o dono de uma propriedade com um desconto muito grande em relação ao preço que ela vale do jeito que está, as pessoas fazem essa pergunta. Arthur, não faz sentido nenhum uma pessoa entregar uma casa com desconto muito grande para uma outra pessoa, se ela poderia botar a casa normal no mercado com um corretor de imóveis. Todo mundo se pergunta isso, eu também me perguntei. E esse vídeo é para te mostrar o porquê que isso acontece e o porquê que essa pessoa ela venderia essa propriedade com um wholesaler com desconto muito grande, no lugar de botar no mercado. E essa pergunta, ela inicia com a seguinte resposta. Essa pessoa, ela tem que ser uma coisa que chamamos aqui nos Estados Unidos de motivated sellers. O que é que significa? Ela tem que ter uma motivação real de querer vender essa propriedade com um grande desconto. E quando eu falo motivação de querer vender, eu não estou falando de uma motivação que ela decide, não, eu quero vender mais barato, tá? Eu decidi vender mais barato porque eu quero vender mais barato. Não é essa a motivação que eu estou falando. A motivação que eu estou falando de querer vender, ela precisa vender aquela propriedade urgente, pelo preço que for. E aí é onde entramos nas motivações por trás dessa decisão dela de vender mais barato. Muitas vezes a propriedade ela está de uma forma que os bancos não financiam. Ela está ali, por exemplo, você não pode fazer uma inspeção no plumbing, você não que é a parte do encanamento, você não pode fazer inspeção na parte elétrica porque não está funcionando, a casa está abandonada há muito tempo, ou tem um problema sério no telhado de vazamento e os bancos não financiam com esse tipo de problema. Então o que acontece? A maioria dos corretores, eles trabalham com pessoas que vão comprar as casas para morar. E essas pessoas aqui nos Estados Unidos, elas compram financiado, americano aqui, e quando eu falo americano pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que está aqui nos Estados Unidos morando aqui de forma legal, já é americano, já tem green card, o que seja. Quem mora aqui nos Estados Unidos não compra propriedade à vista para morar, porque o acesso a crédito aqui é muito barato. Só que os bancos, para financiarem, eles exigem que a casa tenha certas características e condições para que o banco libere o financiamento. E tem muitas propriedades aqui que estão abandonadas, ou que tem inquilino morando por muito tempo, o inquilino quebrou tudo, saiu da casa, ou, por exemplo, tipo aqui em cima acontece muito, por exemplo, a casa ficou fechada por um tempo, estourou lá os canos porque congelou, a casa não tinha um aquecedor ligado, por exemplo, e aí estourou tudo, inundou a casa ali, você vai acionar o seguro, às vezes não tem seguro, existem várias coisinhas que podem acontecer, tá? Então o que acontece? Essa pessoa não poderia vender essa propriedade com o corretor, porque aquele corretor certamente não vai ter cliente para comprar aquela casa, porque o cliente dele só compra financiado. E aí ele teria que trabalhar com investidores, porque investidores eles compram cash, eles compram a casa à vista, ou eles têm acesso a pessoas que chamamos de private lender ou hard money lender, são pessoas privadas, tá? Que financiam esse tipo de compra para fazer investimento, não é banco tradicional, não é financiamento tradicional. E a maioria dos corretores eles não trabalham com investidores. Aí é onde entra a figura do wholesaler, porque o wholesaler ele vai encontrar as propriedades mais baratas para entregar para pessoas que fazem investimento, para pessoas como eu, por exemplo, que vai comprar para reformar e vender, ou comprar para reformar e alugar um imóvel de locação ali, por exemplo. E é muito raro alguém comprar para reformar e morar, porque as pessoas, como eu disse para vocês, elas têm acesso a crédito muito barato, então elas não vão ali tá pagando 100, 200, 300, 400 mil dólares na propriedade cash, ela poderia dar 5, 10% de entrada e financiar o restante, a juros de 2, 3% ao ano, por exemplo. Então, não faz sentido para o americano pagar à vista. Então esse é um dos motivos muito comuns que você vai encontrar propriedades abandonadas, propriedades que precisam de um grande reparo, e por precisar de um grande reparo precisa de muito dinheiro na frente para fazer aquilo, os bancos não liberam financiamento para esse tipo de propriedade, e essas pessoas aí elas se veem obrigadas a entregar essas propriedades para investidores. E o wholesaler ele se apresenta como um investidor, uma pessoa que está comprando aquela casa para investimento, comprando cash. Então o que vai acontecer? É muito mais fácil essa pessoa que precisa daquele dinheiro urgente, porque ela precisa vender aquela casa, ela acaba aceitando uma proposta de um wholesaler porque ela certamente já botou a casa com corretores e não vendeu. Certamente ela tentou vender a casa com corretores e os corretores me falam que essa casa não tem como ser vendida do jeito que está, porque essa casa precisa de alguns reparos. Só que essa pessoa está em condições financeiras difíceis, se essa pessoa não tem o recurso para aquilo, se essa pessoa está passando aí por dificuldade financeira, por exemplo, que é muito normal, ou problema de saúde, precisa do dinheiro para vender a casa, enfim, são vários motivos que acontecem aqui, essa pessoa não vai ter o dinheiro para reformar a casa e vender, porque senão ela não estaria vendendo mais barato, ela mesma reformava e vendia. Então esse é um motivo muito normal que eu e que os wholesalers e quem faz flipping aqui também encontram propriedade com grande desconto na mão desses proprietários.
Você encontra essas casas abandonadas por anos, você vê ali que ela deve muito property tax, muito IPTU, você vê que ela está ali em condições que somente o investidor compraria porque é cash. Por exemplo, agora eu estou comprando a propriedade do banco, a casa está inclusive com excelentes condições, mas ela teve um vazamento no teto, tiveram que abrir o teto da casa e essa casa ela não pode ser vendida com financiamento. Olha só, a casa está totalmente habitável, é uma besteirinha que tem que ser feita para alguém entrar hoje nela e morar. Mas somente por conta disso, que teve um vazamento no teto, o banco ele não libera financiamento para aquela propriedade. E aí só podem comprar essa casa quem comprar cash. E a casa vale 200 e poucos mil dólares do jeito que está, por exemplo, para vender por 300 e tantos mil dólares. Então olha só, quem é que colocaria 200, 300 mil dólares cash para comprar essa propriedade? Certamente não é alguém que vai morar ali, porque ela tem acesso a essa mesma propriedade, dando 5, 10% de entrada e financiando o restante. Quem vai ter acesso a essa propriedade é alguém como eu, que tem os 200, 300 mil dólares cash para fazer o negócio. E aí a gente consegue encontrar excelentes oportunidades. Então esse é o motivo principal, tá? Existem alguns outros motivos, mas o principal é esse. São propriedades que não podem ser vendidas por corretores, porque elas têm algum problema nela, que os corretores não vão conseguir vender de forma rápida, ou até conseguir vender realmente para alguém que vai comprar, porque eles só atuam com pessoas que compram para morar, essas pessoas precisam de financiamento e essas casas não são elegíveis para o financiamento, tá? Então esse é um dos grandes motivos aí que alguém venderia uma propriedade mais barata, tá? Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário, se você tem alguma dúvida, vai ser um prazer estar te respondendo, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.